So, welcome all of you to the Values for Life. Então, sejam todos bem-vindos à série Valores para a Vida. Então, começamos com os poderes em fevereiro e o último poder agora, o que alcançamos, que é o poder de cooperar. Todos vocês sabem que a sessão do Navratri na Índia começou e nos próximos 5 dias estaremos a celebrar este momento, que é quando invocamos todos os poderes especiais que nós já temos, né? Já falamos todos os 7, e agora esse poder que é muito importante, necessário para a nossa interação. Nós temos hoje a Sister Suma, que se juntou aqui conosco a partir de Gyan Sarovar, Academia para um Mundo Melhor. Com certeza muitas pessoas aqui já visitaram Gyan Sarovar, já conheceram ela pessoalmente. Então, deixe-me falar algumas coisas, algumas palavras sobre ela. Ela tem estado nesse conhecimento desde a infância, desde a idade de 4 anos. Ela teve contato com a Brahma Kumaris através dos pais dela. Então, desde essa idade de 5 anos de idade, tão novinha, ela tem essa inclinação intensa para a espiritualidade e um grande desejo de servir a sociedade. Depois disso, ela nunca mais olhou para trás. Ela era uma estudante brilhante e muito esportista nos dias de escola. Ela é bacharel em engenharia eletrônicas. Em 1992, ela se formou e imediatamente após isso, ela então dedicou a sua vida para a Brahma Kumaris nessa causa de servir a humanidade. Agora ela tem a posição de ser a coordenadora nacional da ala da educação do Centro de Pesquisas de Raja Yoga. Então, ela também gere essa parte de educação. A irmã Suman também é muito doce, gentil, coordena todos os programas que acontecem em Gyan Sarovar, não apenas para os indianos, mas também para os estrangeiros que visitam Gyan Sarovar todos os anos. E, como sempre, a nossa tradição, eu apresento-a com um poema. Então, hoje temos conosco a irmã Suma, que por profissão é engenheira. Ouvir as suas palavras, as almas tristes e desanimadas têm a chance de se animar, de torcer. As almas cansadas que levam uma vida cheia de medo têm a chance de se conectar com o Todo-Poderoso. Então, mover-se na jornada da vida como um veado poderoso, um animal. A sua presença é tão magnífica como a de uma vidente espiritual, que com a vitória brilhante em sua testa é revelada. E agora eu vou falar um pouco sobre o poder de cooperar, que é o poder de hoje. Então, hoje vamos ouvi-la sobre como desenvolver o poder de cooperar. Neste mundo, de uma outra forma, é tão difícil as pessoas tolerarem. Não vamos brigar uns com os outros, ser diferentes e desiguais. E vamos deixar que o Todo-Poderoso governe a nossa vida enquanto damos a Ele uma chance de moderar. Assim seremos libertados das garras de Maya, que é, de fato, um pirata. Estamos ansiosamente a esperar por uma chance assim do Supremo. O cirurgião supremo diz: filhos, não se preocupem, eu estou pronto para operar. Não sejam tão impacientes e não se sintam tão desesperados. Então, com essas poucas linhas, eu agora peço a Sister Cláudia, que é a coordenadora do Centro de Vancouver, para dar as boas-vindas, então, à Sister Suma. Shanti, bom dia, a partir de Vancouver. Boa tarde para todos.
que estão aqui conosco, todos em zonas de horário diferente. Então, muito obrigada por ter vindo cá compartilhar conosco o seu conhecimento sobre cooperar com os outros e conosco mesmo, para que a gente tenha, então, um mundo melhor, né? Podemos compartilhar, então, com toda a humanidade a qualidade que é especial para nós. Então, eu gostaria de oferecer aqui uma rosa que representa o nosso amor por você, é de todos nós. Muito obrigada, foi recebida. Então, obrigada, irmã Cláudia. Só dar, então, algumas instruções, aqui as interpretações. Vocês podem escolher qual é a língua que querem ouvir. Ela vai falar conosco por 45, 50 minutos e depois ela irá conduzir uma meditação nos momentos finais. Então, muito obrigada, Sister Suma, mais uma vez. Om Shanti. Muito obrigada, irmão Manoj, por esse convite e por esse poema tão lindo. Primeira vez. Você é um ótimo poeta. Então, muito obrigada por essas belas palavras. E também obrigada, irmã Cláudia, por essa linda rosa. É um sentimento tão bonito conectar com a família estrangeira. A temporada está a se aproximar, estamos invocando muitos estrangeiros para virem aqui para Gyansarova. Gyansarova está sempre preparada. Nós terminamos o bate para os indianos, e esse é o momento de limpeza, né? Até que os estrangeiros cheguem a partir do dia 15 em diante. Então, de uma forma sutil, estamos a invocar os estrangeiros para Madhuban. Também, assim como o irmão Manoj estava mencionando, aqui na Índia é uma temporada de festivais. Então, agora é a temporada Navratri, que é comemorado por 9 dias. Cada dia, uma deusa diferente é adorada, invocada e é celebrada. E no 10º dia, que é no dia 5 de outubro, então, Dussehra será celebrado. E a vitória, então, daquilo que é correto sobre aquilo que é incorreto. Onde há uma história que Ravan foi morto neste dia. E então Rama recuperou então o seu reino, o seu reinado. Então há um significado espiritual por detrás de todas essas celebrações que existem no caminho de devoção. Então essas deusas, elas significam esses 8 poderes. Cada poder é muito necessário nas nossas vidas. Vocês já concluíram 7 desses poderes nessa série e hoje vamos olhar para o poder da cooperação. E isso também existe o significado das deusas no caminho da devoção. Quando olhamos para o poder de cooperar, eu penso que é o poder menos reconhecido de todos eles. Mas ele é de muito valor para as virtudes humanas, porque neste mundo nós não podemos fazer nada sozinhos. Alguém pode falar assim, eu sou um homem feito, eu sou uma mulher feita, mas quando olhamos em detalhe na vida da pessoa, nós então veremos que houve sim cooperação de diversas pessoas em diferentes níveis, talvez não tão significantes, mas muito importantes.
Então, eu penso que nesse mundo ninguém pode dizer que eu sou uma pessoa feita por mim mesma. Eu posso ser uma pessoa que tem muitos talentos, muitas, mas sem o suporte ou ajuda de pessoas diferentes, em diferentes níveis, nós não podemos existir neste mundo. E, de fato, até Deus, o próprio Deus, toma a ajuda ou a cooperação dos seres humanos para estabelecer, então, um mundo melhor. Porque Deus por si só, é claro que ele tem esse imenso poder, é a autoridade toda poderosa, ela pode fazer tudo, mas ela sempre toma a cooperação de almas, de muitas almas, para estabelecer um mundo melhor na Terra, não é? E um dos motivos é que ele quer criar a fortuna de cada pessoa, cada alma, para que a pessoa, então, crie essa sua fortuna durante o estabelecimento dessa idade dourada ou desse mundo melhor. Nas Escrituras, nós vemos muitas histórias onde houve muitas chuvas que vinham, então, para proteger a todos. Então, Krishna, com a ajuda dos gopis e das gopas, com a ajuda de pessoas comuns, então, levantou uma montanha muito grande com a ajuda dessas pessoas. É claro que Krishna tinha esse poder de levantar aquela montanha sozinho, mas para trazer essa cooperação e o sentimento de unidade, o sentimento de família, então ele convida todas as pessoas e todos levantaram essa montanha imensa para que eles pudessem se proteger dessa grande chuva que ia cair. Então, da mesma forma, cada tarefa é feita com a ajuda de uma ou outra pessoa, ou de muitas pessoas, mas às vezes, quando começamos a ficar mais solitários na nossa vida, quando olhamos então para a vida na forma de, é como se a vida fosse uma corrida, às vezes competição, há um pouco daquele de querer um pouco mais, eu sou melhor que essa pessoa, eu sou melhor que aquela pessoa. Então, quando esse tipo de sentimento vem, o sentimento de competição, é algo que não é nada saudável. Nós sempre olhamos para a vida como se ela a vida é uma existência pacífica de ser humanos, não é uma corrida. Não existe um destino onde um vai ser o primeiro e outro o segundo, não há um destino em particular, ou um momento final onde nós queremos chegar. Nós queremos alcançar uma vida contente, uma vida pacífica juntos. Nós criamos memórias muito bonitas juntos. Então, isso é a vida. Então, quando olhamos para a vida dessa forma, é muito mais fácil para nós cooperarmos uns com os outros. E também não ter esse sentimento de corrida, de competição. Então, estava a olhar para essa palavra, né? Cooperação. Vamos, então, só dissecar essa palavra. Quando dividimos isso, ela é co e operação. Então, operação é fazer algo. Então, nós estamos a fazer algo juntos. Então, isso é o significado de cooperação no meu pensamento. Em Hindi, a palavra significa Sahayoga. Yoga é conexão e Saha é ajuda. Então, é com a ajuda uns dos outros é que nós temos essa linda conexão. Então, a palavra, ela própria, tem um significado tão belo quando nós olhamos em detalhe, né, em profundidade.
tem tal lindo significado. Então, quando essa pergunta surge, por que ela é necessária? Por que o poder de cooperação é tão necessário? Se não houver o poder da cooperação, ou se não há cooperação uns com os outros, o que vai acontecer? Eu acho que a vida seria um inferno, seriam pessoas isoladas, vivendo sozinhas, sem interagir umas com as outras. A beleza da vida não estaria lá. Quando não há cooperação, quando não há ajuda, um ajudando o outro. Então eu penso que esse poder é o mais necessário neste momento. Porque nós vemos que essa é a era das mídias sociais, e nessa era das mídias sociais todos estão tão isolados, cada um fica consigo mesmo. As pessoas são muito boas nas mídias sociais, mas em termos de interagir com as pessoas ou ajudar os outros de forma física, há algumas barreiras que surgem, algumas dificuldades. Então, eu acho que nós precisamos nos livrar dessas barreiras todas para criar uma sociedade melhor. Sabe quando nós dançamos em grupo? Esses dias do Navratri, todas as noites, há uma dança, o Garba. Todas as noites as pessoas dançam. E durante essa dança, eles estão a dançar juntos, eles têm de ver os passos que os outros estão a fazer e coordenar com eles. Quando nós dançamos sozinhos, podemos levantar a mão ou fazer qualquer movimento corporal que nós queremos. E não vai haver nenhuma dificuldade nisso, mas quando dançamos juntos, em grupo, temos que conectar os passos com os outros. Se a pessoa está levantando a mão, a outra está com a mão para baixo, não fica bonito. Então, tem que haver alguma simetria. Então, isso significa cooperação. Cooperar, juntar, congregarmos juntos. Para isso, temos que conectar os nossos sanskaras, temos que os nossos hábitos, os nossos pensamentos, eles têm que estar em equilíbrio. Então, assim, aquela dança fica bonita, assim a vida fica mais bonita. Então, quando nós cooperamos em diferentes níveis. No nível da ação, no nível das palavras, a nível de pensamentos e sentimentos, de riqueza, de tempo também. Dar tempo aos outros, criar tempo para outras pessoas também é cooperar. Hoje em dia nós vemos que dificilmente temos tempo uns para os outros. E passar tempo de qualidade uns com os outros também traz muita felicidade. Então agora vamos olhar para coisas diferentes que nós precisamos prestar atenção para que possamos cooperar de forma mais correta, mais direta. Então, como cooperamos conosco mesmos, né? Posso cooperar comigo mesmo, posso cooperar com os outros. Então, eu penso que cooperar comigo mesma é tomar conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e do meu corpo também. Eu acho que precisamos dar tempo para cuidar de todas essas coisas, pelo menos alguns minutos durante o dia, para que eu preciso limpar esse veículo, analisar tudo que ele precisa, eu tenho que prover. Então, usar este veículo
para que ele responda de uma forma mais efetiva. Então, preciso dar tempo para reflexão, prestar atenção naquilo que eu penso, no que eu sinto e também no meu corpo. Então, assim, nós somos capazes de cooperar com os outros. Quanto mais eu mesma me entendo, então melhor fica para eu compreender os outros e assim posso ajudá-los de maneira mais efetiva. Então, sobre cooperar com os outros, o que aparece na minha mente é doar de forma incondicional. Será que eu tenho essa capacidade de doar incondicionalmente? Porque às vezes o que acontece é que nós ajudamos os outros, cooperamos com os outros, e às vezes quando saímos do nosso caminho para ajudar outras pessoas, por exemplo, eu faço de tudo para ajudar uma pessoa em particular, de todas as formas, talvez pode ser que sutilmente haja uma expectativa de que se um dia eu precisar, aquela pessoa vai precisar de mim. Então, talvez naquele momento não seja tão significativo, mas depois de 2 ou 3 anos, quando eu quero alguma ajuda, a primeira pessoa que eu vou me lembrar, né, de pedir ajuda, pedir cooperação, será essa pessoa. Porque eu sinto que eu tenho essa autoridade sobre aquela pessoa, porque eu ajudei aquela pessoa de todas as formas. Então, quando eu vou lá e peço ajuda para essa pessoa e por algum motivo aquela pessoa não é capaz de cooperar comigo, pode ser que essa pessoa ela tem os seus próprios motivos naquele momento, né? Então eu me sentiria muito mal. E eu teria vários tipos de pensamentos inúteis. Ai, por que essa pessoa não quis me ajudar? Veja, eu ajudei ela de todas as formas, as pessoas disseram para mim várias coisas por eu ter ajudado aquela pessoa e ainda assim eu ajudei essa pessoa. A pessoa não dá nenhum valor para aquilo que eu fiz. Então eu vou acabar me sentindo muito mal, porque eu criei essa expectativa, esse desejo de que essa pessoa iria me ajudar. E talvez quando eu não tenho a resposta que eu queria daquela pessoa, então eu posso ficar, todo mundo é tão egoísta, eu não deveria ajudar ninguém, sabe? Eu deveria ser egoísta também e olhar por mim mesmo. E daquele dia em diante eu prometo para mim mesmo que eu não vou ajudar as pessoas. Então isso é um outro extremo. Por conta dessa decepção que eu tive, eu dou esse passo para o extremismo de não ajudar ninguém, de não cooperar com ninguém, daquele dia em diante. E ao fazer isso, eu estaria, então, eu não ia trazer tanto benefício para mim mesma, eu estaria me magoando. Eu não coopero, então essa energia não flui a partir de mim. Então eu não vou criar a minha fortuna. Então é um grande erro que eu estaria cometendo. Quando olhamos de uma forma diferente, a filosofia do karma, ela diz, tudo aquilo que você doa para o mundo, aquilo vai voltar para si. Isso é uma frase, não é? Tudo que você doa para o mundo, isso retornará a você. Tudo aquilo que você semeia, então você irá colher. Então, se eu estou a cooperar e ajudar outros, necessariamente não é que eu vou receber a ajuda daquela pessoa em específico. Eu estou a ajudar, eu estou fazendo com que a minha energia flua, ajudando os outros, cooperando com os outros, e quando eu precisar de alguma ajuda, vai haver uma ou outra pessoa que definitivamente vão vir até mim, que vão me ajudar, não necessariamente a mesma pessoa que eu fui cooperativa.
Então, é como um oceano. Aquilo que eu dou, aquilo volta. Não necessariamente da mesma rota, mas de uma rota diferente. E quando eu entendo esse conceito, então eu fico muito feliz de simplesmente cooperar com qualquer pessoa à minha frente que precise de ajuda. Então, quando eu precisar, isso vai retornar para mim. Quando eu compreendo isso, eu fico mais entusiasmada. Eu sei que ao fazer isso, eu vou receber mais. Sempre que eu doar alguma coisa, eu vou receber mais. Outra coisa que veio à minha mente foi, para aumentar o poder da cooperação, eu preciso acomodar as fraquezas e as diferenças de pensamento, né, que eu tenho com os outros. Porque numa reunião, quando estamos juntos, né, numa congregação, há alguns mal entendidos, e por conta desses mal entendidos, muitos pensamentos inúteis e energia negativa surgem. Quando eu era nova em Pandavavan, eu tinha começado, quando eu comecei a dedicar a minha vida aqui para Madhuban, Pandavavan, então eu estava a observar um irmão sênior que estava ali, e um irmão mais jovem chegou, e eles tiveram uma discussão, assim, bem... Eles estavam chateados, né? O mais velho estava... ele estava falando tudo que é tipo de coisa para o outro, o irmão. E esse irmão sênior, ele estava muito tranquilo, muito calmo, e ele continuou a fazer o serviço dele. Então, depois de alguns dias, esse mesmo irmão mais jovem, que estava chateado, veio e pediu um favor. Não era um favor pequeno, era um favor muito grande para ajudar. Ele queria essa cooperação muito grande desse irmão sênior. E esse irmão sênior, com um coração tão grande, ele disse: claro, eu posso fazer isso. E eu fiquei só a observar essa situação, e depois de um tempo que o irmão mais novo saiu, eu perguntei então para o irmão sênior, né? Falei, alguns dias atrás essa pessoa veio até você e ele teve uma briga com você, e hoje você está pronto para ajudá-lo? Então o irmão sorriu para mim e ele me disse: eu estou a criar a minha fortuna. Veja, isso é um pensamento elevado que nós precisamos criar, não importa o quanto os outros façam o que eles estiverem a fazer, né? Qualquer comportamento mal que eles tenham, ou qualquer coisa negativa que eles estejam a fazer, mas eu estou criando a minha fortuna ao cooperar com outros, a ajudar outras pessoas, então eu estou a criar a minha fortuna. Então eu fiquei com isso na minha mente, na minha cabeça. Eu simplesmente ignoro o comportamento passado das pessoas, ou qualquer coisa que aconteceu no passado, e eu só me concentro naquilo que eu preciso fazer. Então, dessa forma, eu tenho uma jornada bonita na minha vida. E junto com isso, eu sinto que há um elemento da tolerância que é preciso, junto com esse acomodar. Nós precisamos ser muito objetivos, desapegados e influenciados só pelos nossos valores internos, não pelas circunstâncias externas das situações. Então, alguns anos atrás, nós estávamos a criar um vídeo. Era um programa de Mahashivratri que acontecia por toda a Índia. Nós estávamos a coletar alguns vídeos de cada cidade e iríamos criar alguma coisa. E o irmão que estava envolvido comigo na equipe para criar esse vídeo,
ele era um pouco desafiador. Os sanskaras eram um pouco rudes, ele era muito duro. Nós trabalhávamos dia e noite por alguns dias e aquilo estava ficando pesado para mim. Então, em algum momento eu pensei, eu vou desistir disso. Eu não quero ficar mais envolvida nesse projeto. Isso acontece, eu acho que nas nossas vidas isso acontece em algum momento e nós simplesmente queremos desistir, desistir daquilo que estamos a fazer porque estamos a enfrentar um problema de se ajustar com as pessoas. Então eu tive esse pensamento, eu vou desistir disso, não aguento mais isso, é demais para mim. Então no dia seguinte eu pensei à noite, amanhã eu vou chegar nessa pessoa e eu vou falar que eu desisto desse projeto. Então, aí eu dormi, na manhã seguinte eu fiz a minha meditação matinal. Quando eu estava ouvindo a Murdi, as versões matinais, era uma versão, uma aula, né, muito bonita, tinha uma frase muito bonita naquela aula que dizia: Deus está a dizer, tolerem por mim. Aquilo tocou o meu coração. Eu preciso tolerar para o bem desse projeto, para o bem desse projeto acontecer. Se eu desistir desse projeto, pode ser que esse projeto não alcance o seu destino. As pessoas vão parar de trabalhar naquele projeto. Então, eu tive esse pensamento poderoso pelo bem desse projeto, por bem de Deus, né? Deixa eu permanecer nessa tarefa e vou tolerar pelo bem desse projeto. Então, eu permaneci, finalizei o projeto, tive experiências maravilhosas depois, de outras formas, e com as minhas meditações também depois disso. Então, eu acho que permanecermos juntos, fazendo o que estamos fazendo, precisamos de todos esses poderes também, de acomodar, de tolerar. E isso vem principalmente quando nós temos amor. A tolerância também fica fácil quando há amor pela tarefa, amor pelo papel especial que cada pessoa está a desempenhar, sabe? Aquele amor espiritual que nós temos por cada um. Então, torna-se muito fácil para nós doarmos aquilo que nós temos que doar. E também o amor, ele faz mais fácil eu render o meu tempo, eu render a minha cooperação. No tempo inicial dessa organização, nós passamos por um momento de mendicância, nós não tínhamos suporte financeiro suficiente. E naquele momento, algumas mães mandavam 100 rúpias, 200 rúpias, né? Enviavam, então, para Monte Abu esse dinheiro. E era por amor que elas enviavam aquilo. Aquela pequena quantia de dinheiro, mas que era muito significante naqueles momentos. Mesmo agora, quando dá para Kashmani, uma das diretoras da Brahma Kumaris no passado, ela amava muito as mães. E as irmãs diziam, essas irmãs tão pobres, são essas que são os instrumentos para dar suporte a essa yaga, a essa organização. Porque essas mães, elas não têm dinheiro suficiente, mas elas traziam, então, um pouquinho de açúcar, elas traziam alguma coisinha que era o amor que elas tinham por Deus, pela organização também.
e por essa tarefa especial que está acontecendo nessa organização. Então, eu penso que o amor torna muito fácil para nós cooperarmos com outras pessoas. E também há um exemplo que pode ser que vocês já tenham ouvido de Sudama. Sabem? Sudama era um brahmane muito pobre e ele era amigo de Krishna. Eles estudaram juntos nos tempos da escola, mas depois ele se tornou muito pobre e Shri Krishna era rei. Então Sudama pensou, deixe-me encontrar com meu amigo. Então, qualquer coisa, o que ele tinha era um punhado de arroz. Era isso que ele tinha na casa dele. Então, ele colocou isso num paninho e amarrou o paninho. Então, quando ele se encontrou com Krishna, ele deu aquele punhado de arroz. Ele deu esse punhado de arroz para Krishna, e Krishna ficou tão feliz de receber essa mão cheia de arroz. E então, depois, Krishna deu o retorno para Sudama. E ele, em retorno, ele deu um palácio muito lindo para Sudama. Então, essa é uma memória do que acontece hoje. Por mais que eu dê uma pequena quantidade de ajuda nessa tarefa de transformação para o mundo, eu recebo em abundância. Mas a intenção por detrás, a intenção por detrás dessa cooperação, ela é muito importante. A intenção, ela deve ser muito pura. Não deve ter nenhum tipo de intenção de eu quero nome, eu quero fama, eu quero reconhecimento por trás dessa doação. Então, se há isso vai diluir completamente as minhas intenções, vai diluir as minhas ações. Então, a intenção por detrás da cooperação é muito importante. Será que eu realmente tenho intenções puras ao ajudar aquela pessoa, ao cooperar com aquela pessoa genuinamente? Ou será que há uma intenção escondida por detrás disso? Então, a intenção é muito importante em tudo que eu faço, em todas as minhas ações. E também outra coisa que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é que eu penso que quando cooperamos uns com os outros, caminharmos juntos para o bem de todos é muito necessário. Não há esse sentimento de egoísmo, que eu deveria ter a responsabilidade, ou que tudo deveria acontecer como eu quero, não. O que é bom para a humanidade? O que é bom para o todo? O que é bom para todos? Então, isso deveria acontecer. Então, para ter essa intenção, trabalhar para que o bem de todos aconteça, isso é importante. Eu me lembro de uma irmã que ela era muito educada, ela vivia em Pombaim. Havia lá Brejendra Dade, a sogra, a nora de Brahma Baba, ela vivia em Bombaim e ela queria dedicar a sua vida para essa causa elevada nessa organização. Então, Brejendra Dade disse, porque aquele centro era um centro pequeno, então ela disse, as suas especialidades, as suas habilidades não serão utilizadas nesse centro, então é melhor que você dedique em um centro maior, onde as suas habilidades serão utilizadas. Então, isso foi de um coração tão enorme.
você deixar uma pessoa tão educada, uma pessoa que tem tantas habilidades, ao invés de falar para ela vir morar aqui, ela falou para a irmã ir para outro centro. Então, esse coração tão generoso, tão grande, né? Que as nossas DADs, elas sempre viam o benefício da pessoa e também o benefício de toda a congregação. Não havia egoísmo nas ações delas. Então, eu penso que trabalhar para o encontro do benefício de toda a comunidade é muito necessário. E para isso, às vezes, eu acho que nós temos que deixar, desapegar do nosso ego. Às vezes o ego vem e ele diz, não, você acha que eu quero que essa pessoa fique aqui comigo. As coisas que eu penso, as coisas que eu planejo devem acontecer. Então, quando eu sou egoísta, eu não vou ser capaz de olhar para o benefício de toda a comunidade. Então, eu me torno uma criança. Há um ditado que nós falamos que é dê as suas sugestões, faça os seus planos como um mestre. E quando estamos numa reunião, eu posso dar a minha sugestão como um mestre, mas o que quer que seja decidido nos finalmente, né, então eu aceito como uma criança. Então, dessa forma, há benefício a todos, para todos. E eu também penso que quando nós falamos sobre a cooperação, sempre me lembro dos anjos. Os anjos, eles sempre têm um olhar acurado, preciso do que é necessário. Então, na hora certa, no lugar certo, aquele anjo está presente. E o anjo faz aquilo que for necessário e depois ele voa para longe. Ele se torna invisível, ele não fica lá à espera do resultado, ele não fica lá à espera de reconhecimento. Então, precisa de muita energia, de muito poder para fazer algo e simplesmente se distanciar daquilo, como se nada tivesse acontecido. Eu contribuo com aquilo que é necessário e voo para longe como um anjo. De outra forma, se você fica ali preso nos resultados, eu fiz tanto, mas essa pessoa não reconheceu, essa pessoa não me agradeceu o suficiente, ou não me agradeceu nada, eu fiz tanta coisa, eu fiz tanto serviço, mas a irmã não me deu um tole, ela não me agradeceu. Essas coisinhas pequenas, essas pequenas expectativas também, a gente tem que se desapegar disso. Assim, então, podemos ser chamados de anjos, para que a gente possa fazer, constantemente nos visualizamos como anjos. Quando olhamos para o Homem-Aranha, o super-herói, o Superman, o que eles fazem? Eles vão no local onde eles são necessários, eles fazem o que eles têm que fazer e eles vão embora. Não é? Então, nós, como anjos, temos que fazer e nos tornarmos invisíveis, ficarmos incógnitas. Porque quando entramos nesse ciclo, nessa necessidade de nome e fome, o ego aparece. Então, aparece a consciência do corpo, o eu, o meu, eu fiz tanto, você fez menos. E tudo isso vai entrando no meio, vai criando muita coisa, parece que vai criando uma rede de pensamentos inúteis. Então, ser anjo, ser luz, é fazer aquilo que é necessário e voar. Isso é ser fácil e ser generoso também. Ser generoso para fazer aquilo que eu posso fazer e não pensando na outra pessoa, o quanto que aquela outra pessoa está fazendo, o quanto que aquela pessoa não está fazendo. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso.
E também eu penso que a cooperação ela tem que ser ilimitada. Ela tem que ser muito verdadeira e muito ilimitada. Às vezes, quando uma pessoa tem um relacionamento bom comigo, é muito fácil eu cooperar com essa pessoa, mas quando eu não tenho um bom relacionamento com a pessoa em particular, então eu não estou pronta para cooperar com aquela pessoa, né? Eu acho que tem que ser ilimitado, independente de eu ter um bom relacionamento ou não com a pessoa em particular. Eu posso fazer aquilo que eu posso. Às vezes eu não serei capaz de fazer tudo, mas aquilo que eu puder fazer, será que eu posso fazer aquilo que está no meu alcance, independente do relacionamento que eu tenho com a pessoa? Então, isso é ser ilimitado, abrir o coração, estar lá para qualquer pessoa que precise. E também, hoje em dia, há uma tendência de dizer, isso não é tarefa minha, isso não é meu serviço, isso não está na minha área. E acho que nós temos que desapegar disso também. O que quer que venha à nossa frente, existe uma certa linha demarcada do que é o meu departamento, do que é o departamento da pessoa, mas ao olhar para a situação, se aquela pessoa não está disponível, ou se há uma certa urgência, então será que eu posso fazer imediatamente? Não é pensar, isso não é o meu serviço, não é o meu trabalho. Porque nós ficamos tão fechados naquilo que nós fazemos apenas. Então, temos que abrir o nosso coração para estarmos ali, para fazer o que quer que seja necessário na hora certa. Porque fazer as coisas na hora certa é muito importante. Se a ajuda é necessária agora, e eu não estou fazendo agora, mas eu vou fazer depois de 1 hora, ou sei lá, depois de 2 dias, então aquilo não vai trazer benefício para as outras pessoas. Então, eu acho que temos que fazer na hora certa. Isso é muito necessário. E eu penso que, às vezes, nós ajudamos os outros e ficamos muito fechados quando outros oferecem ajuda para nós. Nós pensamos, fiz tanto empenho, para que me empenhar tanto em ensinar aquela pessoa, depois ela vai errar, eu tenho que corrigir o erro. Ficamos tão fechados quando alguém vem nos ajudar. E isso é porque não confiamos nos outros. Quando confiamos nos outros, então permitimos que eles nos ajudem. E nós permitimos que eles cometam erros também. Isso está tudo bem. Como uma família, se não permitirmos que as pessoas aprendam por si só, não permitimos que elas cresçam, não é? Por exemplo, se eu estou a cuidar da cozinha, alguém se oferece para cortar vegetais, aquela pessoa está aprendendo, eu posso ensinar a pessoa a cortar os vegetais, mas senão eu vou falar assim, não precisa porque você não sabe, eu faço eu mesma. Então, ok, aquela pessoa pode cometer algum erro ou outro, mas está tudo bem. Permitir que as outras pessoas venham e ajudem na tarefa, uma tarefa elevada, né? Também é necessário um grande coração. E outra coisa que veio na minha mente é quando nós cooperamos, tem que haver o benefício mútuo. Como as contas de um rosário, quando olhamos para as pontinhas do rosário, cada conta, cada bolinha é diferente, são individuais. Então, cada conta é individual, elas não estão grudadas umas das outras, mas elas também não estão separadas, elas estão apenas encostando uma na outra. E cada conta é diferente, cada bolinha é diferente.
Isso significa o poder de cooperar. É como se cada continha, cada bolinha fosse uma alma. Cada pessoa é diferente, tem a sua própria personalidade, tem a sua própria identidade, não é? Nós estamos a cooperar uns com os outros. Se essas contas ficam grudadas, é como se fôssemos dependentes um do outro. Quando fazemos com que outras pessoas dependam de nós, ou quando nós dependemos dos outros, isso não é cooperação. Empoderar as pessoas, prepará-las, se eu faço com que elas dependam de mim, então é como se elas estivessem grudadas umas nas outras. Mas as contas, elas não estão grudadas, elas estão apenas a se tocar, mas cada uma tem a sua própria identidade e elas também não estão longe uma das outras. Às vezes a gente pensa, eu quero ser independente. Mas nós sobrevivemos juntos. Nós precisamos de cooperação, nós precisamos de ajuda dos outros, de uma forma ou de outra. Então, sempre olho como essa interdependência, há um benefício mútuo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Isso é interdependência. Mas quando eu falo, eu sou independente, eu não preciso de você, isso é ego. Eu digo, eu não tenho energia para mim, eu preciso sempre do outro. Então, isso é dependência, é baixa autoestima. Eu não tenho a coragem, eu não tenho a autoestima, então eu preciso do outro sempre. Então, eu sou completamente dependente do outro. Isso também está errado. Ser completamente independente é mal e ficar completamente dependente também é mal. Mas nós somos interdependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim, certo? Nisso há benefício mútuo. Isso vem de um local de respeito mútuo. Quando eu tenho autorrespeito, eu também respeito você, eu respeito os outros. Então, há respeito mútuo um para o outro. Então, há benefício mútuo. Então, há essa interdependência. E também o rosário, todas as pontinhas, elas estão unidas. Elas estão unidas, ligadas por um fio. Quando o fio é cortado, as pontas, elas caem todas. Então, esse fio é como se fosse o Ser Supremo. Nós somos os filhos desse Ser Supremo. E quando olhamos para esse mundo como nós sendo os filhos desse Ser Supremo, então, dessa forma, nós temos esse respeito mútuo uns pelos outros, nos damos suporte uns para os outros, mas não somos dependentes um do outro. Então, dessa forma, fica tudo certo. E a última coisa que eu queria falar sobre a cooperação é o discernimento. O quanto cooperar, em que nível cooperar, ou será que não é a coisa certa? Será que eu sou capaz de dizer não a algo? Às vezes, para nós é difícil dizer não, mesmo se aquilo não for correto. Então, eu acabo fazendo coisas erradas e aí me arrependo. Então, eu preciso ter essa clareza de com quem cooperar, o quanto cooperar, e será que é a forma correta de cooperar essa? Então, isso é muito necessário, porque se nós não conseguimos diagnosticar corretamente, não temos o discernimento, é como se fosse um médico que fez um diagnóstico errado.
Então, ao invés daquela pessoa ficar melhor, ela vai piorar, ela vai ficar mais doente. Nas Escrituras, nós ouvimos uma história, que é a história de Sita, no Ramayana. Então, ela cruzou a linha, ela não foi capaz de reconhecer que aquilo era Ravan. Ele veio disfarçado de um sacerdote, de um sábio, então ela não foi capaz de reconhecê-lo. Então, às vezes, nós não somos capazes de reconhecer as pessoas muito bem, não reconhecemos os motivos pelo qual fazemos uma ação. Então, temos que diagnosticar de forma correta, discernir de forma correta e então cooperar com as pessoas. De outra forma, se você não é capaz de fazer isso, você vai acabar dando tristeza para os outros. Não é de acordo com a disciplina. Então, será reconhecido como tristeza e não reconhecido como felicidade. Então, temos de ter muito cuidado com isso. E também, para cooperar, temos de ter muita coragem. Então, quando há uma grande responsabilidade, qualquer pessoa que vai se voluntariar para tomar aquela responsabilidade, e então quando a pessoa assume aquela responsabilidade, pode haver alguma crítica dos outros, essa pessoa não está fazendo as coisas da forma correta, né? Então, nesse momento, nós temos que ter coragem para continuar a fazer aquilo que é correto. Quando eu tenho fé em mim mesmo e fé na tarefa, então eu continuo a fazê-la, independente das vibrações negativas que surgem. Eu sempre penso, no final do dia, eu só tenho que prestar contas comigo mesma e com o ser e com Deus. Eu não tenho que prestar contas com mais ninguém. Então, se a minha consciência está limpa, se eu estou a fazer a coisa certa, então eu não tenho que ter medo. Então, quando nós estamos a viver numa congregação, fazendo uma tarefa juntos, todas essas coisas vão, quando surgir, nós temos de ter coragem. Apenas com coragem continuaremos a fazer. De outra forma, é muito fácil desistir. Falar, ok, eu só consigo fazer até aqui, eu quero parar, eu vou desistir. É fácil isso, mas continuar a fazer, apesar de todas essas vibrações negativas e inúteis vindo no meu caminho, então é preciso coragem. Isso vem da confiança que eu tenho em mim mesma, da confiança que eu tenho na tarefa que eu estou a fazer e na confiança que tenho no Ser Supremo. Então, assim, eu continuo a cooperar naquela tarefa em particular. E também uma visão misericordiosa por quem quer que esteja me insultar ou me difamar, ao invés de eu ter pensamentos negativos por aquela pessoa, será que eu posso ter uma visão de misericórdia, uma visão de perdoar aquela alma, aquela pessoa, sabe? Sentir misericórdia pelo aquilo que a pessoa está a falar, da negatividade que ela está a espalhar. Eu pensar com misericórdia e falar, essa pessoa não sabe o que está a fazer. Então, ter misericórdia por ela e continuar a fazer o que eu estava fazendo. Então, mandar vibrações positivas para essas pessoas, compreender e perdoar essas pessoas é muito importante. Somente assim, então, eu posso abrir todas essas chaves, todas essas trancas da cooperação e continuar com a tarefa. Então, esses foram alguns dos pensamentos que eu queria compartilhar com você
sobre o poder da cooperação. E a última coisa que eu quero partilhar é que a verdadeira cooperação, ela vem da atitude dos pensamentos, quando os meus pensamentos internos e as minhas intenções estão corretas. Então, aí a cooperação correta vai acontecer. Ver as qualidades mais elevadas dos outros e não as fraquezas deles. Isso é um ato de cooperação. Muitas vezes eu não vou conseguir, não vou ser capaz de fazer outras coisas, mas eu posso sempre olhar para as qualidades daquela pessoa e não para as fraquezas. E esse é o nível mais elevado de cooperação que eu posso oferecer. Oferecer pensamentos poderosos, ter bons votos, bons desejos, deixar com que eles floresçam, com que eles sigam em frente. Isso é uma cooperação sem são diferentes níveis de cooperação que eu posso oferecer para os outros. Bom, Shanti, muito obrigada. Foi incrível a forma como você incluiu outros 3 poderes, o poder de acomodar, de tolerar, de discernir. Então, todos eles são necessários. E uma pergunta surgiu na minha mente quando você mencionou sobre o poder de cooperar, que há uma divindade ligada a isso. Qual seria essa divindade? A deusa Lakshmi. Ela tem esse significado de cooperar, Lakshmi. E eu também estava a me lembrar, vocês devem ter ouvido, a Dadishri, um sábio. Quando eu estava na faculdade, falava-se dessa pessoa que era as escrituras diziam que os demônios atacaram as divindades e um demônio em particular era tão poderoso que quando essas divindades usaram todas as suas armas, mas elas não eram capazes de matar aquele demônio, porque o corpo dele era tão forte. Todas as armas partiram quando elas atacaram esse demônio. E as divindades ficaram tão preocupadas, chateadas, o que a gente vai fazer? Esse demônio vai acabar com o mundo todo. O que nós podemos fazer? Então, elas ficaram a saber de um sábio em particular, o nome dele era Daditi, e ele tinha feito muita penitência, e por conta dessa imensa tapácia, né, dessa penitência que ele tinha feito, então os seus ossos eram muito fortes, os ossos dele se tornaram muito fortes. Então, nesse dia, elas falaram, se as nossas armas forem feitas dos ossos desse Dadishri, então serão armas muito poderosas e poderemos matar esse demônio com essa arma. Então, esse sábio estava pronto para sacrificar a sua vida para o benefício do mundo todo. Porque se ele oferecesse a sua vida, então assim essas divindades poderiam usar os seus ossos para fazer essas armas. E então essas armas feitas com os ossos dele, elas poderiam matar então esse demônio e o mundo se tornaria pacífico novamente. Então elas chegaram nesse sábio e falaram disso, e para ele foi muito fácil. Num segundo ele estava pronto para sacrificar a vida dele para o benefício do mundo. Então esse é um nível assim máximo de cooperação, né? Será que eu sou capaz de doar a minha vida para o benefício do mundo? Aqui nós não temos que sacrificar a nossa vida, não é? Dessa forma, mas é como se, será que eu sou capaz de doar as coisas que eu mais gosto, as minhas preferências? Será que eu sou capaz de me desapegar dessas coisas?
a esse último nível de cooperação que podemos dar. Então, obrigada. Agora eu vou pedir para o Dr. Ashok Mehta, que sempre se junta a nós, nosso irmão sênior. Thank you for enjoyed Suman Bhai's talk immensely. I think it was like a very Então, eu gostei imensamente dessa aula, acho que ela conseguiu prover todos os ensinamentos do Raja Yoga e muito mais sobre cooperação. Um exemplo clássico que todos de qualquer religião, de qualquer idade, possa compreender. Então, muito obrigada. Foi uma linda apresentação. Muito obrigada. Então, apesar de estarmos com o tempo já curto, serão alguns anúncios. Então, para todos que conhecem, agradecer a Sister Suma, todos que conhecem ela sabem. Então, será o episódio 49 sobre o valor, essa série de valores para a vida. Então, dia 1º de outubro. Just after 12 hours, and we'll have Sister Maureen Chen from Melbourne. She is the coordinator of Será Sister Maureen de Melbourne, na Austrália. Australia. So join us then. And E também, depois de uma semana, será o workshop sobre consideração, respeito. So after a week, Saturday, 8th of October, 7:30 p.m. India time, that's 7 a.m. West Coast. Então, no sábado, dia 8 de outubro. E o nosso episódio 50, o episódio dourado, acontecerá dia 15 de outubro, é um sábado. Será com Didi Mohini, de Nova York, chefe administrativa da direção da Brahma Kumaris. Então, vai acontecer no dia 15 de outubro, às 3h30 da tarde, aqui no nosso horário. E todas as informações dos vídeos estão aqui no site. Então, muito obrigada a todos. Então, a Sister Anu vai tirar uma fotografia da tela. Quem quiser aparecer na fotografia, é só abrir a câmera, que ela vai tirar uma fotografia da galeria para termos de recordação. Então, agora ela vai tirar uma fotografia. Podem abrir os vídeos, as câmeras, para ficarmos com essa recordação. Então, podemos seguir agora para a meditação. Então, vamos ficar com as câmeras abertas para receber esse drishti poderoso.
stabilizing in my original state Então, eu me estabilizo no meu estado original of being a conscious point of light. de ser um ponto de luz consciente. Having the pure intention Tenho intenções puras to share my treasures de partilhar with the world. os tesouros que tenho com o mundo. I receive whatever I need E eu recebo from o the que ocean quer que eu preciso of do oceano, treasures, de todos os tesouros the supreme being. do Ser Supremo. I constantly receive from him Eu constantemente recebo dele and I share it with the whole world. e eu partilho com o mundo todo. It's a constant flow of energy Há uma energia que constantemente flui lá do alto I'm receiving it e eu recebo essa energia, absorvo essa energia, and then spreading out into the world. então espalho pelo mundo. The more I share, Quanto mais eu partilho, I increase my treasures. eu aumento os meus tesouros, Keeping them just for myself ao mantê-los apenas para mim, estagnados, as stagnated water would como become uma dirty água easily. estagnada que facilmente Flowing water se torna suja. is always A água clean. corrente, ela é sempre pura. So I allow my energies to flow. Então eu permito que a minha energia flua, Using it to uplift usando-a others, para elevar outros, to give happiness to others. para dar felicidade a outros. When I share with this pure Quando eu intention, compartilho com esta intenção pura, I'm giving one finger of cooperation eu dou um dedo de to cooperação create a better world. para criar um mundo melhor, A small contribution uma pequena contribuição no oceano.
Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Sister Suman, for your presence and your time and your sharings. Obrigada, irmã Suma, Thank you. Thanks, pela everyone. sua partilha, pelo seu conhecimento. Obrigada a todos.